Bom, continuando, eu peguei mais um exemplo do livro em relação à razão e à interpretação da razão, porque eu acredito que a interpretação é o principal. Se você entender a interpretação, você consegue fazer qualquer exercício. Lembrando que matemática é prática, então você precisa praticar e repetir exercícios, fazer exercícios e treinar. Tudo bem? Bom, o exemplo que eu peguei do livro é o exemplo do gasto, do consumo de combustível. Nesse exemplo, nós queremos a razão entre os quilômetros que foram andados, que foram rodados, e a quantidade de litros de combustível que foram gastos. Você se lembra que a razão é a divisão entre duas grandezas? Lembra que eu já falei isso algumas vezes? Então, como que a gente vai seguir aqui nesse exemplo? Vamos para o exemplo. Qual a razão do consumo de combustível? Quantos quilômetros cada carro faz ou anda por litro de combustível? Então, nessa pergunta aqui, eu quis deixá-la diferente porque a interpretação ela é importante. Então, o que eu perguntei? Vamos traduzir para o que a gente está fazendo? Vamos levar ela para um português falado que seja bem claro para a matemática que a gente está fazendo? Então, quando eu pergunto qual a razão do consumo de combustível, em outras palavras, eu estou perguntando quantos quilômetros cada carro anda por litro de combustível. Então, a quilometragem dividida pelos litros. Qual a razão que nós temos ali? No exemplo que nós temos no livro, encontram-se o Pedro, o Lucas e o André. Todos eles andaram 480 quilômetros. O que foi diferente para cada um deles é a quantidade de litros de gasolina que foram consumidas. O Pedro, como eu já disse, andou 480 quilômetros e ele consumiu 60 litros. Então, mais uma vez, fazendo essa razão, qual é a razão? Então, qual é a divisão que nós vamos fazer entre as grandezas? Qual a razão entre os quilômetros rodados, 480, e os litros de combustível? Quantos litros foram? 60. Então, qual a razão? 480 dividido por 60. Nós temos quilômetros divididos por litros. Eles são diferentes, então nós não podemos cortar. Fazendo a conta dessa fração, nós cortamos o zero, ficamos com 480 dividido por 60, simplificamos e vira 48 dividido por 6, quilômetros dividido por litros. 48 dividido por 6 é igual a 8 quilômetros divididos por litros. Então, qual é o consumo que nós encontramos? Qual a razão de combustível e litros gastos de combustível? 8 quilômetros por litro. O mesmo raciocínio se aplica ao Lucas e ao André. Então, eu queria que você fizesse sozinho o do Lucas e o André, para você entender direitinho. Mas eu acho que ficou claro, concorda? Retornando mais uma vez e recapitulando. A razão, ela é uma divisão entre duas grandezas. A razão, ela é uma interpretação. A razão, ela é uma relação, A razão, ela é uma relação que nós encontramos entre duas grandezas. Nesse caso que foi apresentado, nós temos um carro que roda 480 quilômetros e nós temos esse mesmo carro gastando 60 litros de combustível. A razão entre 480 quilômetros e 60 litros, ou seja, entre os quilômetros e litros, calculada deu 8 quilômetros por litro. Isso quer dizer que cada litro de combustível desse carro permite que ele ande 8 quilômetros. Cada litro permite que ele ande 8 quilômetros. E como eu já falei antes, a razão ela pode ter a interpretação ao contrário também. Isso quer dizer que
A cada 8 quilômetros que eu ande, eu vou gastar 1 litro de combustível. Essa é a razão que nós temos de consumo para o carro do Pedro.